Olá, meus queridos. Boa noite a todos. Aqui é o Kias do canal Kias Magal. Ou bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver vendo aí, né? Eu fiz uma pesquisa aqui rápida e depois eu vou falar sobre ela. E eu queria falar sobre essa matéria da BBC, não é? Então, bem importante sobre isso aqui. Nós tivemos aí dois terremotos num espaço de tempo muito curto, né? Um na Venezuela e agora um outro também terrível na Colômbia. A matéria da BBC traz um seguinte fator, né? O que é o cinturão de fogo do Pacífico em que está a Colômbia e por que 90% dos terremotos do mundo ocorrem nesta região. O cinturão do fogo do Pacífico volta a sacudir a Terra. Um potente terremoto de magnitude 7,4, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, atingiu o oeste da Colômbia. O tremor, com epicentro no município de San José del Palmar, no departamento de Chocó, a 107 quilômetros de profundidade, deixou dezenas de pessoas sem vida, milhares de feridos. O terremoto ocorreu porque a placa Nazca, no Oceano Pacífico, mergulha sob as placas sul-americana em direção a leste, onde fica a Colômbia, em um fenômeno geológico conhecido como subducção. É assim, ó. Você vê aqui que a Colômbia está muito próxima, praticamente num encontro de três placas diferentes. A do Caribe, a placa sul-americana e a de Nazca. Elas três convergem aqui onde eu estou passando o cursor do mouse aqui, ó. Então ela está bem aqui. E o que acontece com as placas, né? A Colômbia está bem pertinho. Olha a Colômbia onde tá. Ela está bem no cinturão de fogo do Pacífico e é onde se concentra a maior atividade sísmica do mundo, né? Depois disso, isso aqui vai descendo, né? Isso aqui chega lá na região do, do leste asiático, né? Depois desce para incluir o litoral das ilhas da Rússia, Japão, Taiwan, Filipinas, Indonésia, Malásia, Timor-Leste, Brunei, Singapura, Papua Nova Guiné, Ilha Salomão, Tonga, Samoa, Tuvalu e Nova Zelândia. Cinturão tem 40 mil quilômetros de extensão e também concentra a maior quantidade de vulcões, além da maioria dos supervulcões do planeta. Este é o ponto de preocupação dos cientistas do mundo. Muita gente vê as matérias e não pensa nisso, tá? Como que as placas tectônicas funcionam? Elas estão sob, segundo a ciência, né, elas estão em movimento o tempo inteiro. Ali, na parte dos encontros da placa, justamente no ponto onde elas se encontram, a atividade sísmica, assim, é onde há o tremor, é onde elas se confrontam, elas criam atrito e este atrito é que faz com que o epicentro do tremor aconteça, porque é ali que tem o maior impacto, entendeu? No cinturão de fogo ocorre 90% de todos os sismos do mundo, 80% dos terremotos de maior magnitude. Não é só lá, tá? Nesses locais é onde mais tem, mas também tem outros locais, só que menos. O leito do Oceano Pacífico repousa sobre várias placas, e o fato de a atividade sísmica ser intensa no Anel de Fogo se deve à convergência dessas placas e ao atrito entre elas, o que faz com que se acumule tensão que acaba sendo liberada. A atividade no cinturão de fogo é resultado da chamada tectônica de placas, o movimento e a colisão das chamadas da crosta terrestre que dão origem a terremotos. Esse movimento pode inclusive gerar atividades vulcânicas. Por quê? Né? Ali é onde estão os maiores vulcões do mundo. Aqui estão as placas, né? A matéria traz isso. Agora, um vulcão com alto teor de gás. A matéria diz que em uma entrevista à BBC Mundo, Hugo Delgado, diretor do Centro Nacional de Prevenção de Desastres do México, explicou que um terremoto age sobre um vulcão como quando se agita uma garrafa de água mineral. Um movimento mecânico pode fazer com que o gás se acumule na parte superior da garrafa. Isso aumenta a pressão, faz com que a água saia em jatos. Algo semelhante ocorre em um vulcão, que tem um alto conteúdo de gás. De acordo com o especialista, apenas terremotos superiores a 9, na escala Richter, poderiam ter impacto de grande relevância sobre vulcões próximos. Um terremoto desse tipo, afirma, pode inclusive provocar a reativação de vulcões adormecidos há séculos e fazer com que os vulcões ativos intensifiquem sua atividade. O impacto de ondas sísmicas desses terremotos de grande magnitude é tão forte que elas não apenas podem provocar uma erupção, como também podem fazer com que um vulcão perca sua atividade. Então,
essa parte do planeta ela é muito, muito importante. Aqui é onde estão os vulcões do mundo. Tá, mas vamos lá. O que aconteceria se os vulcões fossem ativados todos, né? O Anel de Fogo do Pacífico já é a zona mais ativa do planeta, os vulcões deles estão despertando o tempo todo de forma natural. Os efeitos da natureza, tá? Erupções fortes. Rios de lava quando descem nas montanhas. Eles queimam, eles destroem. Isso por si só já vai causar uma destruição, um impacto muito grande próximo ali das regiões costeiras que estão no Anel de Fogo, né? Cinzas no mar. Nuvens escuras vão cobrir os céus por dia. E isso, né? Nós estamos falando de poluição do ar, muito forte. E nós estamos falando de um ar tóxico. Olha só, o ar fica perigoso perto dos focos. Ninguém vai poder morar perto desse local. Então você vai ter que ter a primeira coisa que vai afetar na humanidade é nós vamos ter uma migração de pessoas em massa e multidões, porque não vai poder morar perto desses locais. Terremotos e tsunamis. O movimento das placas gera grandes tremores na terra e ondas gigantes no mar. Isso é onde nós vemos aí terremotos, maremotos, né? E os tsunamis. Mas para mim, um que é crucial a gente saber são os efeitos no clima. A frieza no planeta. As cinzas bloqueiam o sol. O vulcão ele emite um tipo de gás que é uma fuligem. Ela é uma fumaça extremamente densa, como uma fuligem, e ela não se dissolve, tá bom? Ela não se dissolve no ar. Ela sobe em abundância e ela é uma refletora da luz solar. A fuligem, a fumaça que sai dos vulcões, ela é refletora, ela reflete a luz solar, fazendo com que a luz solar não chegue aqui na superfície terrestre. Dessa forma, nós vamos ter um bloqueio do Sol e isso, claro, vai causar queda na temperatura mundial. O mundo vai esfriar drasticamente. Se todos os vulcões entrarem em erupção juntos, acabou. O clima da Terra, nós vamos ver um mundo congelar. Vamos voltar para uma era glacial. Fome e falta de comida. Obviamente, plantações morrem sem luz solar e calor. Então, principalmente a nossa área aqui da América, sofre muito sem incidência de luz, né, do sol. Então, muitas terras, muitas plantações vão se perder e alguns locais que eram agricultáveis não serão mais. E as fugas das pessoas, como falei no início, cidades inteiras precisam ser esvaziadas muito rápido, tá bom? Então isso aqui é um fator que a gente precisa levar em conta. E nós estamos falando, irmãos, quando eu falo para vocês que nós estamos nas dores de parto e elas estão se intensificando, são sinais que o Senhor deixou para nós em muito pouco tempo, em um intervalo de um mês, um terremoto devastador na Venezuela e outro na Colômbia. E nós estamos muito perto, o Brasil está aqui ó, no mapa, o Brasil está aqui. Então isso aqui, esses terremotos, se continuar com essa intensidade, nós podemos ver coisas graves, graves no mundo. O mundo vai mudar, entendeu? E não é só aqui que os países e o mundo está se reorganizando para uma nova era, para um novo poder no mundo, porque o mundo vai mudar e eles sabem do que está por vir. E eles temem por isso, temem muito. E nós também precisamos nos preparar e, sobretudo, aumentar nossa fé, estar firmes diante do que vai acontecer. Porque isso aqui é uma coisa que a ciência tem medo, eles temem que isso vai ocorrer. E lamento por muitos aí, mas vai acontecer. Aqui, né, as escrituras, lá em Lucas 21, como eu li no último texto, se você for pegar aí o texto de Lucas 20, né, 21, 25, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas, ou seja, o mar vai atormentar a humanidade, ele vai trazer destruições. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Quando fala de poder do céu, hoje não, né? Ontem, 12 de agosto, nós tivemos um alinhamento planetário de 6 planetas no céu, além de um eclipse solar total que foi visto na Europa, partes dos Estados Unidos. E ninguém está compreendendo a dimensão disso. Os planetas lá em cima, eles têm
fortíssima influência geomagnética na Terra. Quando eles se alinham, coisas acontecem aqui embaixo, eles têm influência aqui. Vocês precisam entender e estudar a cosmologia bíblica para compreender como o mundo funciona. Não só a Bíblia, não só os hebreus, mas os antigos entendiam assim. E com a compreensão moderna, muita coisa se perdeu. Mas isso aqui está sendo claro anunciado. Os céus, eles estão trazendo isso. Eles também são capazes de causar esses grandes tremores na Terra. Então vamos ficar bastante atentos e ligados nisso aqui, preparados em oração para que possamos escapar disso tudo. Forte abraço a todos e Deus abençoe.